Boa noite. Continuando o capítulo sobre lesões do médio pé, hoje vamos falar das lesões da articulação de Lisfranc. O diagnóstico, é difícil e passa despercebido em muitos casos. Os pacientes devem ser avaliados com exames complementares na presença de hematoma plantar, radiografias convencionais. Em caso de dúvida diagnóstica de lesões ocultas, radiografias com cargas ou sob estresse, que são a preferência dos autores, são extremamente úteis. A tomografia computadorizada é muito útil para diferenciar fraturas simples ou cominutivas. Os autores recomendam a classificação de Arondo et al., pois permite não apenas classificar as lesões, mas também oferecer um tratamento protocolizado para cada estágio. 1A, tratamento ortopédico, conservador, 1B, redução percutânea e estabilização, 2A, redução aberta e fixação interna, e o 2B, artrodese com ou sem enxerto ósseo. Restaurar a anatomia normal e obter um pé plantígrado e funcional deve ser o principal objetivo do tratamento. As lesões da articulação tarso-metatarsica ocupam o segundo lugar em frequência de lesões nos pés em atletas, representando cerca de 0,2% de todas as fraturas, uma em cada 55 mil pessoas. Sua apresentação clínica pode ser variada, desde evidente aos olhos de qualquer ortopedista até oculta, levando a diagnósticos errôneos em até 20% dos casos. Se a lesão for tratada antes da sexta semana do trauma inicial, será considerada aguda. Após esse período, será considerada crônica. As lesões agudas podem ser agrupadas em dois tipos, de alta e de baixa energia. Os traumas de alta energia correspondem a acidentes automobilísticos, o mecanismo mais frequente, em 40 a 45% dos casos. Acidentes de motocicleta, esmagamento por trauma direto e quedas de mais de 4 metros de altura. Neste caso, a associação com síndrome compartimental é frequente. As lesões de baixa energia incluem aquelas decorrentes de atividades esportivas como entorse no médio pé e quedas do mesmo nível. A anatomia da articulação de Lisfranc é complexa, apresenta uma combinação de ligamentos e estruturas ósseas que dão suporte aos arcos longitudinal e transverso do pé. Essas articulações são responsáveis por unir o médio pé ao antepé, o primeiro, segundo e terceiro metatarsos articulam-se com os cuneiformes medial, central e lateral, respectivamente. O quarto e o quinto metatarso vão se articular com a faceta própria formada pelo cuboide. Os três cuneiformes, ao se articularem com seus respectivos metatarsos, formam uma configuração trapezoidal. O revestimento articular não é linear ao longo de toda a sua trajetória, ele é interrompido pela protusão proximal da base do segundo metatarso, ao nível do segundo cuneiforme, encaixando-se como em uma mortize, entre a cunha medial e a cunha lateral, formando assim uma estrutura de arco transverso ou romano que proporciona estabilidade no plano coronal. Três áreas anatômicas funcionais podem ser diferenciadas, que é a coluna medial, a coluna lateral e a coluna central. A coluna medial é composta pelo primeiro metatarso e a cunha medial, apresenta uma amplitude de mobilidade no plano sagital de 3,5 milímetros. A coluna central vai ser composta pelo metatarsos o 2 e o 3, o segundo e o terceiro metatarsos, e as cunhas medial e lateral, intermédia ou central e a lateral, que é a coluna mais rígida, com uma amplitude de mobilidade de 0,6 milímetros. A coluna lateral, composta pelo quarto e quinto metatarso com o cuboide, se torna a coluna mais móvel das três, com 13 milímetros de mobilidade dorso-plantar. Os ligamentos dorsais possuem fibras longitudinais, oblíquas e transversas. Existem 7 ligamentos tarso-metatársicos, aqueles que unem as três cunhas, e a cunha lateral, o cuboide, e os ligamentos que unem os metatarsos, com exceção do primeiro e do segundo meta, que não possuem ligamento dorsal. Eles são mais fracos que os ligamentos plantares e interósseos. No entanto, estudos demonstram que o ligamento dorsal, que une a cunha medial e o primeiro metatarso, é o mais forte do que se pensava anteriormente e desempenha um papel muito importante na estabilidade da coluna medial. Os ligamentos interósseos são os ligamentos mais fortes da articulação de Lisfranc, unindo os ossos do tarso e do metatarso, exceto na articulação entre o primeiro e o segundo meta, que não possui um ligamento interósseo propriamente dito. A cunha medial e o segundo metatarso são unidos pelo ligamento mais forte da série, que é o ligamento interósseo de Lisfranc. Esse se estende da face lateral da cunha medial adjacente à inserção medial do ligamento intercuneiforme entre a cunha medial e a cunha intermédia e corre lateralmente, distalmente e plantarmente, inserindo-se na metade medial e plantar do segundo metatarso, próximo à sua superfície articular. Tem aproximadamente 10 milímetros de comprimento e entre 5 e 7 milímetros de espessura. Sua anatomia pode ser representada por uma única banda em 73% dos casos ou por duas bandas em 27% deles. Os ligamentos plantares apresentam fibras longitudinais, oblíquas e transversas, variáveis em número e trajeto. O ligamento plantar mais importante tem um trajeto oblíquo, começando na cunha medial e dividindo-se em duas bandas, uma superficial para o terceiro meta e uma profunda para o segundo meta, unindo assim a coluna central e a coluna medial. Mason et al. Descreveram um ligamento que denominaram ligamento lateral de Lisfranc, ou ligamento de Liverpool. Ele se estende da base do quinto metatarso até a face plantar do segundo metatarso, situando-se abaixo do tendão do músculo fibular longo.
Não possui conexões com o terceiro e o quarto meta, mas está fortemente inserido no grande ligamento plantar. A etiologia, então, as lesões da articulação de Lisfranc podem ser causadas por mecanismos de alta energia ou baixa. As lesões de alta energia geralmente estão associadas a trauma direto no dorso do pé, deslocando a base dos metatarsos para a planta do pé, resultando em extenso envolvimento dos tecidos moles e lesão vascular. Aquelas produzidas por trauma indireto são de baixa energia, gerada por um vetor de força axial aplicado ao membro com o pé em flexão plantar e são frequentes em atletas ou dançarinos. Das classificações, então, existem várias classificações propostas para lesões de Lisfranc, e a mais difundida foi a modificação de Mark Meyerson em 1986, as classificações de Kenu e Kuss, de 1909, e Hardecastle, de 1982. Essa classificação divide as lesões em 3 grupos de acordo com a direção do deslocamento. Incongruência total, que é o tipo A, inclui o deslocamento de todos os metatarsos, lateral ou dorso plantar, com ou sem fratura da base do segundo meta. A incongruência parcial, que é o tipo B, divide em 2 grupos, sendo a B1 incongruência parcial com deslocamento medial e a B2 incongruência parcial com deslocamento lateral. E a incongruência divergente, que é o tipo C, divide-se ainda em C1, que é parcial, ou C2, que é total, onde além do deslocamento medial do primeiro metatarso, observa o deslocamento lateral de alguns, que é no C1, ou de todos no C2. No entanto, essa classificação, com as suas modificações, não inclui lesões ocultas de Lisfranc, um conceito que se popularizou na década de 90. Nunley e Vertulo, em 2002, em sua pesquisa com pacientes atletas, incorporaram o conceito de entorse do médio pé com diastase, classificando-a em 3 estágios de acordo com achados clínicos, cintilográficos e radiográficos com carga. O estágio 1 é uma entorse do ligamento Lisfranc, sem deslocamento entre o primeiro e o segundo metatarso, e radiografias com cargas e cintilografia positiva. O estágio 2 envolve diastase entre o primeiro e o segundo meta de 1 a 5 milímetros, sem perda do arco longitudinal do mediopé. E o estágio 3 são os casos em que a diastase é maior que 5 milímetros e a perda do arco longitudinal do mediopé. Siva Kumar et al. Adicionaram uma variante da lesão à classificação de Meyerson, que seria tipo D, considerando lesões ocultas. Ele subdivide esse grupo em 2, D1, aqueles que não requerem cirurgia para fixação, e D2, aqueles que requerem. Esse último grupo, por sua vez, é subdividido em D2L, aqueles com apenas lesões ligamentares, e D2B, aqueles com avulsão óssea. Em contraste com a classificação de Nunley e Vertulo, o subtipo D dessa classificação estabelece o caso de uma lesão estável. Aqueles com diastase de 2 milímetros ou menos entre o cuneiforme medial e a base do segundo metatarso são estáveis. As classificações anteriores baseiam-se principalmente no grau de deslocamento dos metatarsos envolvidos. No entanto, vários autores classificam as lesões de Lisfranc de acordo com seu padrão de lesão. Haraguchi et al., em 2019, examinaram 87 pacientes, no quais reuniram dados intraoperatórios e dados tomográficos pré-operatórios de 73 pacientes e, com base nos conceitos descritos por Carr e colegas, em 2007, dividiram as lesões em 2 grupos. Padrões simples ou combinados. Os padrões simples incluem o tipo longitudinal em 38% dos casos, instabilidade entre a cunha medial e o segundo meta e entre a cunha medial e intermédia, e o tipo transverso em 30% dos casos, que é a instabilidade entre a cunha medial e o segundo metatarso e entre a cunha intermédia e o segundo metatarso. O tipo transverso também inclui lesões entre a cunha lateral e o terceiro metatarso. Os padrões combinados incluem o tipo transverso e a lesão da primeira articulação tarso-metatarsica em 20% dos casos, tipo longitudinal mais lesão transversa em 7% dos casos, tipo longitudinal e lesão da primeira articulação tarso-metatarsica em 3% dos casos, e tipo longitudinal mais lesão transversa e lesão da primeira articulação tarso-metatarsal em 2% dos casos. Em 41 dos 73 pacientes, ou seja, 56% deles, avaliados por tomografia computadorizada, foram encontradas uma ou mais fraturas associadas, excluindo avulsões ósseas. Recentemente, Scherpers e Hammatt classificaram a gravidade das lesões por colunas, medial, central e lateral, com a possibilidade de 4 níveis, né, que vão aumentando a gravidade. O nível 0 não inclui Lisfranc, né, lesões diafisárias extra-articulares dos metatarsos. A 2 são lesões puramente ligamentares, incluindo fraturas por avulsão, que é o sinal da mancha. O tipo 2, fraturas simples das bases dos metatarsos ou dos cuneiformes ou cuboides da respectiva articulação tarso-metatarsal. E a tipo 3, fraturas cominutivas, envolvendo mais de 50% da superfície articular da articulação tarso-metatarsal. A classificação escolhida pelos autores, que eles consideram ideal, né, aquela que é fácil de memorizar, composta por elementos bem estabelecidos de outras classificações. Deve incluir lesões ligamentares ocultas e lesões ósseas, além de apresentar uma estratégia
de tratamento. Também deve facilitar a comunicação entre médicos com mínima variabilidade interobservador e intraobservador. Portanto, a classificação de Aronda et al. De 2008 é utilizada pelos autores. Ela divide as lesões de Frank nas seguintes categorias. Tipo 1, lesões ocultas, radiografias convencionais sem lesão óssea aparente são subdivididas de acordo com alterações observadas na radiografia com carga ou no teste de estresse em abdução, descrito por Coss, no seguinte tipo. Tipo 1A, oculta estável, estresse radiográfico negativo. Tipo 1B, oculta instável, estresse radiográfico positivo. E a tipo 2 são lesões evidentes, radiografias convencionais com lesão óssea visível. A tomografia computadorizada é solicitada para subclassificá-la no seguinte tipo: a 2A em simples e a 2B multifragmentária. Cada tipo ainda é subdividido em 3 subtipos de acordo com a coluna afetada. A tipo 1 é medial, a 2 é central e a 3 lateral. O diagnóstico, então, as lesões de alta energia não apresentam grande dificuldade de diagnóstico, pois se manifestam com deformidade, edema significativo e incongruência articular evidente. Aquelas causadas por trauma de baixa energia são as mais desafiadoras de diagnosticar, não apenas porque sua apresentação clínica não é tão evidente, mas também porque os exames de imagem às vezes são quase normais. A falha na detecção dessas lesões ou o diagnóstico correto são frequentes, o que leva a resultados funcionais ruins com dor crônica, impotência funcional e artrite. O diagnóstico incorreto dessas lesões pode chegar a 50%. O hematoma plantar está altamente associado às lesões de Lisfranc e sua presença deve alertar o especialista para realizar os estudos diagnósticos correspondentes, que inclui radiografias convencionais, radiografias sob estresse, manual com carga bipodal ou monopodal, ressonância magnética e tomografia. Radiografias convencionais são importantes e são as primeiras a serem solicitadas. Elas podem diagnosticar 68,9% das lesões de Lisfranc. Devemos lembrar das linhas de Foster das radiografias convencionais. Nas radiografias em AP, a borda lateral do primeiro metatarso deve estar alinhada com a borda lateral do primeiro cuneiforme e a borda medial da base do segundo metatarso deve estar alinhada com a borda medial do segundo cuneiforme. Nas radiografias oblíquas, as bordas medial e lateral do terceiro metatarso devem coincidir com as bordas do terceiro cuneiforme e a borda medial da base do quarto metatarso deve estar alinhada com a borda medial do cuboide. O indicador confiável de lesão de Lisfranc é o deslocamento lateral da base do segundo metatarso, diastase maior que 2 milímetros, entre a primeira e a segunda articulações, tarso-metatársicas, e a avulsão da base do segundo metatarso ou do primeiro cuneiforme, sinal da mancha, é um sinal patognomônico. Devemos lembrar que a medição das distâncias varia de acordo com a posição do pé no momento da radiografia, portanto, o ideal é sempre ter radiografias comparativas em caso de dúvida diagnóstica. Radiografias com carga, então, em caso de dúvidas, radiografias com carga podem acentuar o grau de deslocamento, elas podem ser realizadas de duas maneiras, bipodal ou monopodal. Acreditamos que a avaliação monopodal permite obter informações mais precisas, visto que na abordagem bipodal o paciente pode apoiar mais no peso do lado saudável, as informações obtidas não são totalmente confiáveis. Elas devem ser realizadas comparativamente. Diferenças de alinhamento entre os lados saudáveis lesionados superiores a 2 milímetros entre a cunha medial e o segundo metatarso e o primeiro metatarso, segundo metatarso, são diagnósticos de instabilidade. Nas projeções laterais, é importante observar a continuidade da superfície dorsal da base do primeiro metatarso e cunha medial, e a borda plantar do primeiro metatarso deve ser vista acima da borda plantar do quinto metatarso. Nas radiografias sobre estresse, sobre a abdução, quando temos radiografias normais e suspeita clínica de instabilidade, as radiografias sob estresse manual são muito úteis para demonstrar instabilidade ou desalinhamento. Carr e colaboradores de seu trabalho com cadáveres mostraram que as radiografias com estresse manual apresentam maiores deslocamentos na avaliação da instabilidade do que as radiografias com carga. É importante que a manobra seja realizada por uma pessoa treinada. Este teste foi descrito por Coss em 1998 e deve ser realizado em ambos os pés. Uma linha tangente é traçada através da borda medial do navicular e do primeiro cuneiforme. Em um pé saudável, essa linha deve cruzar a cabeça do primeiro metatarso, enquanto em um pé lesionado não a cruza e passa medialmente a ela. Muitas publicações não recomendam esse tipo de teste devido à dor que causa no momento da sua realização. No entanto, acreditamos que seja um estudo muito confiável para determinar não apenas a instabilidade na região da Lisfranc e arredores, mas também para possibilitar um planejamento pré-cirúrgico correto. Já na tomografia, então, axial, ajuda a diagnosticar fraturas ocultas e algumas subluxações articulares que não são vistas em radiografias convencionais e também permite planejamento cirúrgico. No entanto, como é um estudo estático, não diagnostica instabilidades. Kennelly et al. Compararam radiografias com carga e tomografias computadorizadas, chegando à conclusão de que o número significativo de lesões instáveis passam despercebidos na tomografia.
E já a ressonância magnética, então, é útil para detectar lesões de tecidos moles e ligamentos, apresenta sensibilidade e valor preditivo de 94% para determinar a instabilidade de Lisfranc. É um exame caro e nem sempre disponível. Também é um exame estático, de modo que muitas lesões podem ser subestimadas ou interpretadas erroneamente. O protocolo diagnóstico lido pelos autores está representado nessa figura, na figura 26. O objetivo do tratamento, então, é alcançar um pé indolor, estável e plantígrado com a menor morbidade possível para o paciente. Como mencionado anteriormente, o tratamento para cada um dos estágios é seguindo o protocolo da classificação de Aron et al. Lesões de alta energia devem ser tratadas como emergências e uma tática eficaz seria um protocolo em etapas, incluindo tratamento imediato no dia do trauma e em seguida adiar a cirurgia para 10 a 15 dias após o trauma. Em grandes desorganizações ósseas, o alinhamento metatarsal e a redução das luxações devem ser alcançados por redução fechada e fixação com pinos, a fim de reduzir a pressão sobre a pele e os tecidos moles, melhorando a circulação sanguínea e reduzindo o risco de síndrome compartimental. Tecnicamente, o uso de fixador externo com pino de tamanho médio ou pequeno, colocado na face externa ou interna do pé, tem se mostrado uma ferramenta útil. O uso de pinos grandes em ossos pequenos não é recomendado, pois pode resultar em uma montagem instável com irritação de tecidos moles e, consequentemente, aumentar as taxas de infecção na área de inserção dos pinos. Se uma redução fechada adequada não for alcançada, a lesão deve ser abordada com planejamento de cirurgia definitiva em mente. Se houver forte suspeita de síndrome compartimental, fasciotomias devem ser realizadas além dos procedimentos mencionados anteriormente. A evolução dos tecidos moles determinará o momento ideal para a cirurgia definitiva, sendo o período estimado de aproximadamente 10 a 15 dias, tempo em que o edema diminui, as bolhas cicatrizam e o sinal da ruga aparece na pele. Então, para lesões aí no estágio 1A, lesão oculta estável, né? Ela é definida como aquela que a radiografia sobre estresse mantém parâmetros anatômicos normais. O tratamento proposto é não cirúrgico, incluído o uso de bota ortopédica por 6 semanas, sendo as 3 primeiras semanas sem suporte, e em seguida permitindo a carga progressiva. Na sexta semana, a imobilização é removida e inicia-se com fisioterapia. O retorno progressivo das atividades normais é feito de acordo com a tolerância à dor. Esse tipo de lesão leva aproximadamente 4 a 6 meses para se recuperar completamente. Se houver dor persistente, suspeite de lesões associadas não diagnosticadas no momento do trauma. Para lesões 1B ocultas e instáveis, né? Após suspeita clínica e dados positivos em exames de imagem dinâmicos, o tratamento é definido. Os autores, né, propõem a fixação percutânea, é eficaz, segura e relativamente simples em mãos experientes. Apresenta diversas vantagens, como menor dissecção de tecidos moles, menor tempo cirúrgico, menor tempo de internação e mobilização rápida. Caso não seja possível obter uma redução adequada, deve-se realizar a cirurgia aberta, né? O paciente é posicionado em decúbito dorsal com apoio ipsilateral no quadril para colocar o pé em posição neutra. As pontas da pinça são inseridas através de 2 pequenas incisões, uma na base lateral do segundo metatarso e outra na base medial do primeiro cuneiforme, cobrindo a região de Lisfranc. A pinça é comprimida e controlada sob fluoroscopia. Se a redução for anatômica, procede a fixação percutânea. Utiliza-se parafusos canulados de rosca completa com 4 milímetros de diâmetro, dependendo da posição. O parafuso deve ser inserido da base do segundo meta em direção ao primeiro cuneiforme ou vice-versa. Após essa fixação, realiza o teste de estresse radiográfico intraoperatório. Se for observado estabilidade de qualquer uma das outras colunas, essas são fixadas percutaneamente da mesma maneira. Se for observada instabilidade do quarto e quinto raios, a fixação é realizada com pinos, e esses vão ser removidos após 6 semanas. Nas lesões 2A simples e evidentes, nesse caso, é solicitada uma tomografia computadorizada, permite diferenciar lesões 2A das 2B, né? Que é simples, evidente e cominutivas evidentes. É de extrema importância analisar quais colunas estão afetadas para planejar corretamente as abordagens, selecionar o implante correto e realizar a cirurgia. O paciente vai ser posicionado conforme foi descrito no slide anterior. Uma primeira abordagem é feita no primeiro espaço interósseo. O extensor do hálux, a artéria pedicular e o nervo fibular profundo são dissecados juntos em um plano. A articulação de Lisfranc é assim exposta. Radiografias de estresse intraoperatórias são realizadas para observar a instabilidade ao vivo da articulação de Lisfranc e ou de outras colunas. Se for observada a instabilidade da primeira coluna, ela é fixada temporariamente com um pino para fornecer contenção medial. Em seguida, os autores se concentram, né, na articulação de Lisfranc. O tecido cicatricial ou pequenas avulsões ósseas do espaço são ressecadas. Isso é reduzido com uma pinça de ponto e o pino guia do parafuso canulado de rosca completa 4 é passado na base do segundo metatarso para até
o primeiro cuneiforme, né, o cuneiforme medial. A fixação do cuneiforme metatarso é uma opção, no entanto, muitas lesões apresentam fraturas da base do segundo metatarso, especialmente na região plantar. Se o parafuso buscar fixação nessa área, né, na direção cuneiforme metatarso, a fixação não será suficientemente estável, portanto, a recomendação é a fixação do segundo metatarso ao primeiro cuneiforme. Após a fixação da articulação de Lisfrankis, é removido o pino, né, que mantinha a primeira coluna estável e se realiza novamente radiografias de estresse intraoperatórios para avaliar quais colunas devem ser estabilizadas. A fixação das colunas pode ser feita com parafusos canulados transarticulares ou placas de ponte, né, em ponte, transicionais de 2,7 milímetros. A literatura mostra resultados semelhantes em termos de rigidez e estabilidade com ambos os métodos. No entanto, o uso de parafusos transarticulares apresentam taxas de lesão articular entre 2% e 7,6% dos casos. Em casos de instabilidade da primeira coluna, adicionamos uma abordagem medial da primeira articulação metatarsofalangiana e do primeiro cuneiforme para posicionar a placa do lado tensionado da articulação. Para obter uma redução correta dessa articulação, manipulamos o hálux, então, leve vário dorsiflexão, aplicando uma leve pressão lateral na base da primeira metatarsofalangiana. Se os autores observam instabilidade da terceira coluna, realizam, então, outra abordagem no terceiro espaço intervertebral. A partir dali, estabilizam ali a articulação e posicionam outra placa de transição. Em casos de instabilidade da quarta e quinta metatarsofalangiana ali, vão estabilizar com pinos de transição, removidos em 6 semanas. O método preferido dos autores, né, é a fixação com parafuso de posição, simulando a direção do ligamento de Lisfranc, né, do segundo metatarso ao cuneiforme, e uso de placas de transição para o restante das colunas. E o estágio 2B, por fim, o cominutivo evidente, né? O comprimento articular ali vai ser evidente em radiografias convencionais, não há necessidade de adicionar estudos radiográficos dinâmicos para o diagnóstico. É importante solicitar tomografia computadorizada para demonstrar desenvolvimento articular, bem como lesões associadas. O paciente é posicionado da mesma forma já descrita, né? Com exceção de que nesse caso, aí, o uso de enxerto ósseo pode ser necessário, portanto, se adiciona ali campo cirúrgico à região da crista ilíaca homolateral. Se a lesão apresentar instabilidade e fraturas na primeira coluna, aí que devemos, aí os autores, né, recomendam que se deve iniciar o processo de osteossíntese por meio de uma abordagem medial. É importante restabelecer o comprimento dessa coluna, pois a partir dela que o restante do médio pé vai ser reorganizado. Se a comunicação for grande, a colocação de um enxerto tricortical ajuda a aumentar o comprimento, né? As colunas centrais são então introduzidas após a ressecção das superfícies articulares danificadas. Elas são ali, então, reduzidas, né, não introduzidas, e um único enxerto pode ser colocado fixando as bases do segundo e terceiro metatarsos com seus respectivos cuneiformes, ou podemos fazer enxertos individuais, né, para cada um dos metatarsos, depois fazer a estabilidade deles, a estabilização deles com fios, placas e ou parafusos. O material de osteossíntese pode ser deixado permanentemente ou removido após 16 semanas. A porcentagem de quebra dos parafusos é baixa, né, de 5 a 25% dos casos, geralmente assintomática, e pode causar inconvenientes futuros caso seja necessário converter a osteossíntese em artrodese. Rotineiramente, os autores removem materiais dos estágios 1B e 2A após 16 semanas da cirurgia, e não se remove os materiais em casos de osteossíntese, caso a osteossíntese, né, seja artrodese, seja optado pela artrodese. Então, não se retira o material de osteossíntese. Esse foi o final do capítulo 56 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Uma boa noite.